Olá, dando continuidade aqui à nossa dinâmica rotacional, né? A gente vai colocando vários exemplos aqui que envolvam o uso, né, e o abuso da dinâmica rotacional. E um dos problemas mais assim paradas de sucesso mesmo na dinâmica rotacional é o carretel. Bom, se a gente pegar uma vista lateral desse carretel, ele está aí apoiado. Eu vou ver se eu acho depois aí durante a edição do vídeo, né, alguns exemplos envolvendo você puxar um carretel para vocês não ficarem com isso no ar, né? E ele está sendo puxado por essa força F, esse vetor F de verde que está aqui, por esse ponto que está aqui, ó. Beleza? Claro, nós vamos fazer uma análise de vários pontos aí ao longo desse carretel, né, passando pelo seu centro de massa e tudo mais. Mas como a gente está fazendo aqui uma análise uma mecânica analítica dessa situação, né, a gente precisa primeiro estabelecer um ponto de partida. Eu achei por mais assim conveniente começar por uma força que esteja sem ângulo nenhum. Eu, por enquanto, não estou adotando nenhum ângulo, porque esse ângulo vai ter uma influência, inclusive como que esse carretel vai desenrolar, né? Se ele vai desenrolar para trás ou para frente, depende. Inclusive tem um ângulo específico, né, que é o ponto de guinada, o ponto de virada, se o carretel vai para frente ou para trás. Mas por enquanto eu vou meio que cometer uma trapaça aqui. Eu vou primeiro colocar uma solução simples e depois eu vou colocar a solução mais complexa, perfeito? Bom, a solução simples é o seguinte, eu quero saber quais são as equações de movimento que regem esse carretel aí sendo puxado por essa força F. Bom, naturalmente a gente começa sempre pelo peso, né? Existe uma força peso que está aqui desse conjunto e essa força peso, claro, o carretel tem massa m, está próximo da Terra, então está sujeito a uma aceleração g. Então eu tenho aqui um peso P que é dado por mg. Tá aí. Nada de novo. Tem um raio R, né? Também surpresa isso, né? Um raio R. E eu agora quero saber quais são as equações horárias desse movimento. Bom, para a gente saber fazer a equação horária, a gente tem que fazer um diagrama de corpo livre. Então eu vou escolher um eixo. Eu vou escolher um eixo aqui que seja mais conveniente para mim. Aqui, claro, ele vai movimentar aqui no eixo X. De novo, né? Também para não... Eu poderia chamar ele de Y, se eu quisesse, de Z, tanto faz. Mas para algumas pessoas aí não assustarem, né? Ah, meu Deus do céu, você está complicando a minha vida. Não, tá aí. Simplesmente é uma questão de nomenclatura. Tá? O que importa é a análise numérica que você vai fazer aqui agora. Bom, baseado nessa análise numérica, a gente vai aplicar a lei do movimento. E se esse movimento ele é acelerado, ele tem que obedecer a segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton rege o seguinte: a força com que eu estou puxando esse carretel tem que ser igual à massa vezes a aceleração que ele adquirir. Bom, já tem um tempo já que nós não escrevemos mais a aceleração dessa forma. Se a gente estabelecer um eixo x ali, basta a gente colocar x dois pontos aqui e está tudo certo, né? A gente tem agora uma derivada segunda dessa posição x que está nos fornecendo a aceleração. E se eu quero achar essa aceleração de fato aqui, é simplesmente F sobre m. Ótimo, essa é a minha equação de movimento. Bom, não precisa ser segredo, se você integrar isso aí, você vai achar a velocidade, né? Então, se eu fizer a integral aí, eu vou achar x ponto aqui, que agora é a minha velocidade, e isso aí vai ser F sobre m, que multiplica t. Claro, né, tem uma constante, essa constante é arbitrária, então eu vou simplesmente falar que isso aqui vai ser a minha velocidade inicial. Então, eu vou colocar aqui um xo ponto, beleza? Se eu quiser saber a posição, eu tenho que integrar mais uma vez em relação ao tempo, então esse x ponto vira apenas x, não é isso? E esse t vai ficar elevado a meio, vai ser t2 sobre 2, então aqui vai ser meio, vamos colocar assim, meio de f sobre m, que multiplica t ao quadrado.
mais x ponto, eu integrei isso aqui, quando eu integro, tá, vai virar um x ponto aqui, só que isso aqui é velocidade, x ponto O, que multiplica t, não é isso? E eu posso ter ainda mais uma aqui, que é com relação à posição, né? Que agora é só o x, não é isso? Então tá aí, essa é a minha equação do movimento, as equações horárias que regem esse movimento aí, puro e simples de um carretel. Lembrando que eu estou fazendo a solução simples. Só que o carretel, ele não só tem um movimento, eu por enquanto achei só o movimento translacional dele. Eu tenho que achar também quais são as influências que fazem com que ele rotacione, né? E para achar o rotacional dele, eu tenho que achar o torque em relação ao centro de massa. Então, bora lá. Eu vou mudar a cor da canetinha agora e vou trabalhar com a parte rotacional. A parte rotacional, em relação ao centro de massa, vai ser o seguinte. É um torque, beleza? Que essa força F está aqui, nesse ponto aqui, em relação ao centro de massa, que está aqui, que dista uma distância é dureza, né? Mas está uma distância R. Então, esse torque aqui nada mais é do que o F vezes o R. Beleza? Tá aí. Sem maiores delongas. Só que eu não analiso o torque dessa maneira. Eu tenho também que levar em consideração a aceleração angular que ele produz. Então, o meu torque aqui sempre vai ser dado por momento de inércia que multiplica a aceleração angular. Bom, o momento de inércia de um carretel eu considero um cilindrão, né, com 2 discos acoplados. Então, para não ter muito coré-coré, eu vou simplesmente deixar como meio de MR2 esse momento de inércia, tá legal? Então é como se eu tivesse aqui o meu torque sendo dado por MR 2 sobre 2, e isso tudo aqui que multiplica o nosso famigerado alfa. Tá legal? Então, nós vamos calcular o nosso torque dessa maneira. Agora eu vou enfiar isso lá. Esse torque aqui, então, sendo F vezes R, eu vou simplesmente substituir essa relação aqui, não é isso? E vamos ver o que que dá. Então, dando continuidade aqui, tá, pessoal? Siga a seta aí, espero que todo mundo esteja entendendo. F vezes R tem que ser igual a MR2 sobre 2 vezes alfa. Ótimo, não tem problema. A gente pode cancelar esse R aqui com esse 2 aqui, né? Pede para ser isso, na verdade. E eu vou achar que meu alfa, deixa eu só subir aqui a página, eu vou achar aqui que meu alfa, ele vai ser 2F sobre MR, isso mesmo? 2F sobre MR. Ótimo, maravilhoso. Então, isso aqui, pessoal, para a gente ter uma ideia, achar a equação horária agora da rotação, porque isso aqui a gente achou, esses caras aqui, ó, nós achamos a equação horária da translação. Agora nós vamos achar a equação horária da rotação. Isso aqui, esse alfa, na verdade, ele é o θ 2 pontos, não é isso? É velocidade angular 2 pontos. Por quê? Na hora que esse cara aqui roda, ele abre um ângulo θ aqui, ó. Não é isso? Então, esse θ 2 pontos, na verdade, ele vai ser dado por 2F sobre MR. Então tá aí, 2F sobre MR. Bom, eu vou fazer agora o que eu fiz no translacional. Vou integrar, né, em relação ao tempo, que é uma velocidade angular, não é isso? Nesse caso aí é uma aceleração angular. Quando eu integro, eu acho a velocidade. Na hora que eu integrar, eu vou achar que θ ponto, em relação a t, evidentemente, né? Eu esqueci de colocar em relação a t aqui para todo mundo, né? Mas, bom, enfim. Não é bicho de 7 cabeças também, não. Aqui vai ser, então, um θ em relação a t, que vai ser dado por 2F sobre MR, que multiplica t mais uma constante qualquer, que aí eu posso achar que é o meu ângulo inicial, né? A minha velocidade angular inicial, perdão.
Se eu quiser achar a posição, né, o ângulo inicial disso, eu tenho que integrar mais uma vez. Aí agora já é um θ sem ponto. Esse θ, evidentemente, é uma função de t, que vai ser... aqui, na hora que vai ficar meio de T2 aqui, vou cortar com esse 2F sobre MR aqui. Vai sobrar só F sobre MR. É isso mesmo? É T ao quadrado, mais a constante agora, que é o meu θ inicial, θ ponto, que multiplica T, mais o meu θ inicial aqui, que é o ângulo. Então tá aí as equações horárias rotacionais. Aqui as equações horárias translacionais. Beleza? Então tá aí. Agora, perguntinha simples para todo mundo. Se eu pegar aqui o meu carretel, deixa eu copiar ele aqui. Vou copiar ele aqui só para a gente brincar um pouco aqui com uma análise dele. Tá aqui, ó. Pronto. Deixa eu só desmanchar aqui, porque tem muita coisa no desenho. Vou tirar esse R aqui, vou tirar esse peso, vou tirar esse θ. Eu, por enquanto, agora, eu quero saber só alguns pontos específicos dele. Vou tirar isso aqui. Ok. Eu quero saber alguns pontos específicos dele. Então, eu vou escolher aqui. Isso que nós acabamos de calcular é esse ponto que está aqui. Ó. Então, a minha aceleração para esse ponto A, que está bem aqui, né, distante, né? Aliás, a gente acabou de calcular aí para o centro de massa. Mas se eu quiser calcular para esse ponto A, bom, a aceleração do ponto A, vou chamar isso aqui de A, tá, pessoal? A aceleração do ponto A, aceleração tangencial ou linear do ponto A, ela vai ser dada pela aceleração, a derivada segunda, né, de x da posição dele, mais o rotacional que ele proporciona, que é αr. Lembrando que não está havendo deslize nisso aí, tá, pessoal? Por isso que eu já estou colocando αr. Isso aí eu já estou tomando como um pressuposto que todo mundo já está ciente dessa situação. Se não está, volte um pouco, volte uma casa e estude de novo. Então, essa aceleração A, ela pode ser dada por, bom, o x dois pontos aqui, que a gente acabou de calcular, é F sobre M, não é isso? É esse cara aqui, ó. Então, o x dois pontos é F sobre M, é a aceleração translacional, não é isso? F sobre M, mais o alfa R. O alfa, a gente acabou de calcular, que ele é esse cara aqui, não é isso? 2F sobre MR. Então, vou colocar aqui 2F sobre MR. Isso tudo aqui multiplicado por R. Bom, eu posso cortar o R com R, vai ficar 2F sobre M mais F sobre M, ou seja, ele vai virar 3F sobre M. Então, para um ponto A, ele vai ser 3F sobre M. E para um ponto, por exemplo, que esteja a meia distância, no meio do caminho aqui, né, a gente pode calcular ele também, não é isso? Vou chamar esse ponto aqui de ponto B, por exemplo. A aceleração do ponto B, deixa eu subir isso aqui, a aceleração do ponto B tem que ser o x dois pontos para o ponto B, não é isso? O x dois pontos para o ponto B, mais a aceleração αr para lá. Não é verdade? Só que o negócio é o seguinte, esse αr, na verdade, esse ponto B, se ele está no meio do caminho, ele é r sobre 2, não é isso? Então, isso aqui, na verdade, ele vai virar f sobre m. Então, esse f dois pontos aqui é f sobre m. E esse αr vai ser mais 2f sobre mr, que multiplica r sobre 2. Não é isso? Bom, e diante disso, então, a gente pode simplesmente aqui cortar esse R com R, esse 2 com 2, vai sobrar F sobre M, ou seja, 2F sobre M. Não é isso? Pronto, 2F sobre M. Essa é a aceleração no ponto B. Bom, a aceleração agora no ponto C,
que é o meu famoso centro de massa. Deixa eu trocar a cor da canetinha, né? Vamos colocar uma cor aqui diferente, pode ser esse azul aqui, ó. Então aqui no ponto C, para o ponto C, a gente vai fazer o seguinte, é a aceleração do centro de massa, né? Essa aceleração do centro de massa, aí não existe rotacional, porque ele vai só na direção de x. Então aqui é só x dois pontos mesmo, não tem mais conversa não. Então a aceleração no ponto C será F sobre m. Não tem muito o que discutir não. E se eu colocar um ponto a meia altura acima, por exemplo, se eu chegar aqui, eu vou colocar um verde aqui agora. Se eu estiver aqui num ponto acima, A, B, C, um ponto D aqui. Qual que é a aceleração do ponto D? Rapaz, esse ponto D, ele é um ponto de interesse. Por quê? Porque ali não vai haver aceleração nenhuma. Como assim, Vera, não vai haver aceleração nenhuma? Presta atenção. Na hora que eu fizer isso aqui, ó, x dois pontos menos, né? Porque na hora que ele está rolando, você está fazendo a força para lá e o rotacional agora mudou de sentido. Quando você vai acima do ponto do centro de massa, você está colocando a situação inversa. Então você vai ter que trocar, ao invés de colocar x dois pontos mais o alfa R, mais o alfa R aqui, ó, na verdade ele não pode ser mais. Ele vai ter que ser apenas menos alfa R. Então na hora que eu colocar os valores que eu tenho aí, ó, a aceleração de D, vamos lá. A aceleração de D vai ser, aqui é F sobre M, não é isso? X dois pontos, menos 2F sobre MR, que multiplica R, mas o R ali é pela metade, né? É R2. Então eu corto 2 com 2, não é isso mesmo? Vai ficar Fm menos Fm, ou seja, a aceleração no ponto D é nula. E isso é importante, porque é um ponto de interesse, é o único ponto, né, dessa situação que não tem aceleração rotacional. Beleza? Bom, e por último, né, como se não bastasse, vamos pegar aqui agora, sei lá, vamos pegar uma outra cor aqui, pode ser roxa, eu já usei, bom, rosa. Vamos pegar esse ponto E aqui agora. Nesse ponto E, bom, ele está completamente também contra, né, eu vou ter que usar um sinal de menos. Aí já não é novidade mais para ninguém, a aceleração do ponto E vai ser dado por x dois pontos menos o alfa R, não é isso? Então, a aceleração do ponto E será dado por F sobre M, que é no lugar aqui do x dois pontos, menos 2F sobre MR, que multiplica o próprio R. Corta o R com R, isso aqui vai nos restar a aceleração do ponto E. Será F sobre M menos 2F sobre M. Menos 2F sobre M. Isso aqui vai dar o quê? Menos F sobre M, né? Menos F sobre M. Ou seja, esse menos é só porque o movimento está oposto. Beleza, pessoal? Bom, essa é uma análise simples do problema envolvendo carretel. Na próxima etapa, agora, nós vamos para uma análise complexa dele. Beleza? Então, até o próximo exemplo.